Olá, nós somos Clayton e Eleusa Oliveira, somos staff da Harvest Foundation e estamos aqui para apresentar a lição Lucas 2:52, o modelo de crescimento de Jesus. E esta é a parte 1 dessa lição. Para refrescar um pouco e colocar vocês num contexto de trabalho, eu queria lembrar um livro que ficou muito famoso e circula entre as igrejas e entre os irmãos, e de modo geral a comunidade, que se chama As 5 Linguagens do Amor, escrito por Gary Chapman. O livro é excelente e nós o recomendamos. Que amar é importante, todos sabemos, mas a grande sacada desse livro é que ele apresenta 5 linguagens que o amor pode ser expresso e entendido como linguagens presentes na vida conjugal. Essas linguagens apresentadas no livro são as palavras de afirmação, número 1, qualidade de tempo, número 2, presentes, número 3, gestos de serviço e o toque físico. Hoje queremos falar de uma 6ª linguagem. Ela está muito ligada aos gestos de serviço, mas ela vai além e ela pode ser desenvolvida. Essa linguagem é ajudar pessoas a crescer seguindo o modelo de Jesus. Ela se aplica não apenas à vida conjugal, mas a todos os nossos relacionamentos. Você gostaria de conhecer esse modelo de crescimento de Jesus? É uma pergunta interessante. Então, vamos trabalhar as escrituras que nos ajudam a pensar sobre essa possibilidade e a nossa própria sequência de temas tratados aqui neste curso da Harvest. Ora, a vida de Jesus na Terra nos dá um modelo de crescimento radicalmente diferente de uma visão secular de desenvolvimento ou de crescimento humano. E pode servir como um claro padrão bíblico para as nossas vidas. Qual é a visão secular ou da agenda global de desenvolvimento das pessoas ou das sociedades? A sociedade secular define o desenvolvimento em termos educacionais e em termos econômicos, em termos materiais. A educação, ciência, tecnologia são vistos como os principais mecanismos pelos quais a pobreza será aliviada, as necessidades humanas serão atendidas e a paz e a felicidade encontrada. Então, esse é o objetivo. Viver numa sociedade que tenha todas essas coisas resolvidas é viver num mundo desenvolvido. É mais ou menos assim que todos nós pensamos. Então, o ensino superior, a tecnologia avançada, a produção industrial, as economias nacionais em crescimento e o próprio PIB elevado dos países são valorizados pelo desenvolvimento no geral. Embora essa verdade seja uma coisa visível, e esses índices e outros benefícios da cultura são indicadores úteis na melhoria da qualidade de vida, tanto a vida material como a vida intelectual, elas não são os requisitos básicos para o crescimento do ponto de vista das escrituras ou o crescimento em relação aos propósitos de Deus para cada um de nós. Infelizmente, muitas pessoas têm aceitado, até inconscientemente, esse modelo e acreditam que são os navios que transportam pessoas para o porto feliz, para o porto da felicidade. Veja bem, com uma avalanche de propaganda e oferta de coisas para se comprar, é comum que nós tenhamos uma visão materialista do desenvolvimento. Não estamos justificando, mas estamos explicando que nem sequer paramos para pensar e avaliar o nosso estilo de vida, as coisas que nós fazemos como família, mas vamos fazendo, porque temos de uma forma inconsciente e racional, essa ideia de consumismo pode não ser intencional, mas ela acaba comprometendo o orçamento familiar e a forma como vivemos. Então, prezado amigo, aqui cabe uma pergunta. Qual é a sua ideia de desenvolvimento? O que você deseja
para a sua vida, sua família, comunidade e nação, que o faz levantar cedo e trabalhar até tarde. Vamos parar um momento e pensar sobre o texto bíblico que encontramos em Lucas 2:52. Ele é a base para o modelo de crescimento de Jesus e diz: Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Os cristãos precisam comparar as suas crenças sobre o desenvolvimento, como ele é explicado nas Escrituras. Então, em Lucas 2:52, nós vemos uma das apresentações mais claras e também mais concisa das Escrituras em termos de uma visão bíblica de desenvolvimento humano. Jesus foi o primeiro exemplo completo do que Deus planejou quando ele fez as pessoas à sua imagem. Quando Adão e Eva pecaram, perderam essa perfeição com que eles foram criados. Mas em Jesus, podemos ver agora esse exemplo perfeito do homem, a imagem de Deus. Podemos ver pela primeira vez desde a criação como que nós deveríamos ser, porque Jesus foi perfeito, ele é o nosso modelo e o seu desenvolvimento pode servir também de modelo para o nosso próprio crescimento. Claro, não estamos falando aqui de um pressuposto ideal, é um pressuposto real. E Jesus viveu de uma forma tão intensa essa realidade que chegou um momento que as pessoas começaram a pressioná-lo e o levaram à morte. Então ele experimentou uma realidade tão brutal que foi morto do modo como foi. Mas considere algumas implicações de Lucas 2:52. Por exemplo, ele primeiro aponta para a preocupação de Deus para a nossa pessoa como um todo. Você não é apenas o seu espírito, a sua alma ou o seu corpo. E aqui o Dr. Lucas descreve 4 áreas em que Jesus cresceu. Ele cresceu em sabedoria, cresceu fisicamente, espiritualmente e socialmente. A maioria dos cristãos concordam que Jesus foi a pessoa mais desenvolvida de toda a história. E eu acho que vai além do contexto cristão para considerar essa possibilidade. As pessoas têm uma grande admiração por Jesus, invariavelmente. Então, a Bíblia registra o desenvolvimento físico e social de Jesus, bem como o seu desenvolvimento espiritual. É evidente que Deus estava preocupado com que Jesus crescesse em cada uma dessas áreas, a fim de atingir o objetivo para o qual ele veio ao mundo. Se o crescimento de Jesus é um modelo para nós, podemos presumir que Deus também está preocupado com o nosso desenvolvimento em cada uma dessas áreas. Uma vez que Jesus é o nosso modelo de desenvolvimento e crescimento, há outra coisa que precisamos reconhecer. A própria palavra cresceu, lá em Lucas 2, implica que o desenvolvimento de Jesus foi também um processo. Que legal, isso é muito importante. Foi um processo, e não só um processo natural, foi um processo sacrificial. E a gente até percebe que quando Jesus inicia o ministério dele, alguém pode ter pensado assim, pô, Jesus estava pronto, João Batista viu ele, batizou e disse, puxa, está aí. Mas Jesus se envolve num compromisso de disciplina espiritual, onde ele fica 40 dias e 40 noites em jejum. Então, esse processo é um processo natural, mas também é um processo sacrificial e intencional. Ele teve um aumento em cada uma dessas áreas. Então, imagine isso, Jesus, o Filho de Deus, passou por um processo de crescimento. E o plano de Deus para nós é também crescer. Hoje, embora adultos, todos nós ainda estamos em um processo de crescimento e desenvolvimento. E considerando essas ideias, quais são as implicações de Lucas 2:52 para o seu desenvolvimento pessoal, para o meu desenvolvimento pessoal e também para a igreja? Então, uma ferramenta genial é que podemos classificar a maioria das áreas de desenvolvimento humano em uma ou mais dessas 4 categorias
de Lucas 2,52. Assim, podemos ter uma forma simples de olhar para a pessoa como um todo e o seu valor. Não queremos resumir tudo em 4 áreas, mas as 4 áreas, elas sinalizam para uma diversidade muito grande. Assim, podemos pensar em servir, em formas de servir aos outros. Ora, essas categorias se tornaram a base para um novo modelo de crescimento para as comunidades em todo o mundo. Então, a Bíblia tem uma proposta de desenvolvimento. E se você parar para pensar no livro de Deuteronômio, o livro de Deuteronômio é um manual de desenvolvimento comunitário, com implicações na área de saúde, na área de segurança, na área espiritual, na área médica, já falamos de saúde, na área de educação, na área de desenvolvimento, de relacionamento, na área militar, na área de engenharia, comunidade. É impressionante. Enquanto tratamos do modelo de crescimento de Jesus, vamos pensar nas condições em que isso aconteceu. Algumas vezes se pensa que desenvolvimento é só uma questão de estar num lugar desenvolvido e automaticamente você vai ser uma pessoa desenvolvida. Será que isso aconteceu com Jesus? Na realidade, não. Jesus alcançou seu pleno potencial humano nessas 4 áreas em um contexto relativo de pobreza material. Ele nasceu num estábulo. Quem pode dizer que nasceu num estábulo? A maioria de nós vai dizer, nasci num hospital, numa maternidade, numa clínica ou em casa, mas Jesus nasceu num estábulo. Ele era um refugiado político no Egito, uma situação dificílima. Ele cresceu na casa de um carpinteiro em Nazaré, uma cidade pequena, uma cidade que era oprimida por um governo estrangeiro, por Roma. Tudo isso pode ser transposto para os nossos dias. Se pensarmos na situação de refugiados, de pobres, das pessoas que são oprimidas por governos corruptos. Mas, devido à natureza incomum da concepção de Jesus, a sua família talvez fosse olhada com certa desconfiança e julgamento pelos vizinhos, pela sociedade da sua época. Desde que nós não ouvimos mais sobre José, depois da sua visita a Jerusalém, talvez, quem sabe, ele foi um homem que morreu em uma idade jovem e Jesus se tornou o provedor principal da família com o trabalho de carpinteiro. Jesus não teve uma educação formal elevada. Embora sua educação fosse adequada para os padrões locais, nós sabemos que ele sabia ler, sabia escrever, ele conhecia muito bem as escrituras. Na casa de Jesus, não havia água corrente, não havia sistema de saneamento, não havia eletricidade, nem mesmo televisão. Jesus não tinha um relógio, um automóvel, nem um computador, coisas que não existiam na sua época. Fica difícil de imaginar todas essas carências na casa de Deus, o Senhor do universo e Criador de todas as coisas, mas assim foi. E que lição nós tiramos disso? Jesus alcançou o seu pleno potencial, mesmo na ausência dessa fartura material, na ausência de ensino superior, na ausência das vantagens tecnológicas. Jesus disse aos seus seguidores que a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. Essa é uma referência de Lucas, capítulo 12, o versículo 15. Jesus pode ter sido pobre para os nossos padrões, mas ele não era uma pessoa miserável. Miséria não é a intenção de Deus para ninguém. Jesus tinha o suficiente amor, suporte, oportunidades educacionais e os bens materiais que eram necessários para alcançar os propósitos de Deus para a sua vida, na sua época e no seu contexto. Então, dessa reflexão que a gente está fazendo sobre o desenvolvimento de Jesus, nós podemos tirar alguns princípios e podemos usá-los e aplicá-los no nosso contexto. Então, o contexto material que Deus providenciou para o desenvolvimento de Jesus não foi de riqueza ou pobreza, mas foi de adequação. Ora, adequação quer dizer que os recursos são suficientes para satisfazer as necessidades básicas. Então, a adequação é uma coisa muito interessante.
E ela é lindamente articulada em Provérbios 30, versos 8 e 9, onde se lê que uma oração que o sábio está fazendo, ele diz: não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria: quem é o Senhor? E se ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Essa é uma oração, uma oração interessante que poucos têm vontade de fazê-la, porque, de modo geral, a gente diz assim: ó Deus, dá-me mais riqueza. Já que Deus não tem compromisso, ou Deus não quer a miséria humana, então a gente pula para o outro lado, que é o lado da extrema abundância. Ora, as condições materiais de desenvolvimento de Jesus dão grande esperança para muitas pessoas em todo o mundo que nunca terão conveniências ou excedentes materiais. Temos que pensar nisso. A gente convive, por exemplo, com populações indígenas da Amazônia que estão lá há milhares de anos ou séculos, e eles têm um padrão de vida em que a adequação é um fator fantástico e você não vê excedentes materiais. Essa é a realidade. O modelo de crescimento de Jesus mostra que as pessoas podem alcançar o propósito de Deus em todas as áreas da vida, sem uma abundância de bens materiais ou de coisas, seja água corrente, seja eletricidade, empregos com altos salários, tecnologia ou o aspirado curso superior. Acreditar que a riqueza é um requisito para desenvolvimento é acreditar na idolatria que prejudicou a vitalidade espiritual de muitas pessoas. E o próprio Jesus no Evangelho ilustra isso quando fala de um homem que juntou, e depois falou assim: minha alma agora descansa, porque agora já tenho tudo que eu quero. E aí é uma parábola. Jesus diz que à noite Deus vem e diz: dá-me a tua alma. Então, essa cosmovisão muitas vezes envolve uma dependência em coisas e bens materiais para a felicidade e realização. Por outro lado, a cosmovisão bíblica expressa a dependência de Deus. E a dependência de Deus é uma sacada de sabedoria. Ora, as coisas e bens materiais podem ser de grande ajuda para o desenvolvimento, mas se forem vistos como a principal fonte de recurso, então nossas expectativas estão erradas. Deus é a nossa fonte e o nosso provedor, assim como ele foi para Jesus. Aqueles que têm adequação educacional, mas são pobres, como Jesus, são capazes de desenvolver e de alcançar plenamente os propósitos de Deus, os objetivos de Deus, em todas as áreas da vida, assim como Jesus fez. Ora, essa perspectiva bíblica é libertadora. Verdade. Se temos a libertação que Cristo trouxe, e esse conceito está lá em Gálatas 1, que ele diz: para a liberdade Cristo nos chamou, estamos perto da adequação para ter tudo o que Deus quer que sejamos. O modelo de desenvolvimento bíblico nos ajuda a nos mover em direção ao que Deus quer. A nossa energia pode ser direcionada para o que Deus quer que sejamos, sem que precisemos nos esforçar para ter mais coisas. A adequação é um padrão educacional de sabedoria que nos permite gerenciar a escassez e a abundância, e principalmente o sentido da existência com propósito, com objetivo, com adequação. Aqui devemos levantar uma pergunta fundamental para as nossas igrejas. Quais a implicação do modelo de desenvolvimento de Jesus para a minha igreja, a sua igreja, as nossas igrejas? Vamos pensar que o modelo de crescimento de Jesus mostra que as pessoas devem criar essa adequação para que elas possam crescer. Em outras palavras, a igreja tem essa responsabilidade. Não é do governo, não é da associação, não é do vizinho, mas é da igreja. Se acreditamos que Deus quer que todas as pessoas
tenham os recursos necessários para crescer em adequação, em maturidade, devemos sim trabalhar para que todas as coisas sejam redimidas pelo Evangelho, as palavras e o exemplo de Jesus. Então sabemos que isso não é possível em um mundo pecaminoso. O desejo de Deus é que os seres humanos tenham o que precisam para crescer na direção dos seus propósitos, nos propósitos de Deus. O que nós vemos na vida de Jesus? Ele tinha pais amorosos, provavelmente parentes tementes a Deus, como nós vimos que era o caso de Isabel. Como a maioria dos meninos judeus, ele deve ter ido à escola da sinagoga, onde ele aprendeu a ler e decorar grandes passagens da lei e dos profetas. Jesus também tinha um trabalho significativo como carpinteiro. Era modesto, mas era honesto, o qual contribuía para a sua comunidade e para a sua família. Ele tinha abrigo, comida, roupas. Eram roupas simples, mas certamente adequadas para o seu contexto e para a sua época. Se esses exemplos da vida de Jesus representam o cuidado de Deus para com toda pessoa, então eles devem ser refletidos também no cuidado e no ministério que a igreja tem para com as pessoas. A miséria física claramente não é intenção de Deus, e todos os cristãos deveriam trabalhar contra ela, lembrando que é Deus quem provê de forma natural, mas também de forma sobrenatural. Então, note que os recursos estão mais próximos da gente do que a gente imagina, e nós devemos ser sensíveis, devemos reconhecer tudo que Deus colocou à nossa disposição para que nós possamos crescer. O que nossas igrejas estão fazendo para garantir os recursos adequados para o desenvolvimento das pessoas em nossas comunidades? Essa parece uma pergunta estranha, porque normalmente quando a gente pensa para fora da igreja, a gente pensa nas pessoas que devem entrar dentro da igreja como se a igreja fosse um grande lago que atrai as pessoas. Mas, na verdade, a igreja é exatamente o oposto. A palavra igreja significa lançados para fora, ou reunidos fora. Então, nós somos responsáveis, mesmo em igrejas materialmente pobres, para promover a nossa própria cura. Devemos fazer o que pudermos, enquanto confiamos em Deus, para dar o que é necessário, em resposta a um estilo de vida adequado. Então, estamos trabalhando até aqui alguns princípios bem curiosos. Por isso, vamos encerrar essa hora com uma observação importante. Lembre, desenvolvimento tem um propósito e este propósito passa pela adequação. Desenvolvimento não é um passaporte para privilégios e crescer indefinidamente, mas tem um objetivo. Jesus cresceu para um objetivo, para uma finalidade, e ele se desenvolveu para o propósito de Deus para ele. Deus tinha um propósito para Jesus e ele tem um propósito para nós também. Então, as Escrituras descrevem esse propósito de várias maneiras. E a gente poderia rever alguns textos bíblicos que nos ajudam a pensar nesses objetivos e propósitos de Deus para o nosso desenvolvimento. Vamos lá? O primeiro propósito do desenvolvimento é conhecer e praticar, ou seja, obedecer à vontade de Deus. Você tem algum dilema, alguma dificuldade em obedecer à vontade de Deus? Esse é um alvo de crescimento. O que diz João 6,38? Diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. É o modelo de Jesus na prática. Um segundo propósito para o desenvolvimento é mostrar o próprio reino de Deus em ação. E vamos lembrar aqui dois textos de Lucas, capítulo 4, versos 18 e 19, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O segundo texto é Lucas 4, verso 43, que diz: é necessário que eu pregue as boas novas
do reino de Deus, noutras cidades também, porque para isso fui enviado. Palavras de Jesus. Então, Jesus tem uma prática junto com a sua palavra. E quando ele usa esse primeiro texto de Lucas, ele faz um milagre que cria até um certo constrangimento, porque era um dia de sábado, e ele curou a mão de um homem ali publicamente, isso criou um desconforto, mas ele disse, eu vim para isso, eu vim para proclamar, para libertar, não é? E, de certa maneira, a igreja tem esse papel hoje. Então, vamos para o terceiro propósito. O terceiro propósito do desenvolvimento é prestar um serviço amoroso. Quem quiser tornar-se grande entre vós, dizia Jesus, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Digamos que esta é a sexta linguagem do amor. Lembra que nós falamos no título do livro, quando iniciamos nossa live aqui? Jesus cresceu, ele se desenvolveu para ajudar outros a crescer e expressar em seu estilo de vida esse modelo por excelência que ele caracterizou tão bem. Assim como nós somos feitos para refletir o caráter de Cristo, também fomos colocados aqui para servir, ajudando outras pessoas a crescer. E ajudar pessoas a crescer como Jesus é uma marca de grandeza, de adequação, efetivamente de maturidade. É uma atitude de obediência voluntária que reflete o próprio coração de Deus. Coloca os outros em primeiro lugar e trata as outras pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Mas como podemos saber se estamos crescendo, se estamos nos movendo em direção aos propósitos de Deus para a nossa vida? Fazemos isso quando servimos sacrificialmente no nosso mundo, assim como Cristo serviu. Ajudamos pessoas a ser semelhantes a Cristo. E quando fazemos isso, Deus é glorificado. Esse é o objetivo final de todos os cristãos: glorificar a nosso Pai Celestial através do serviço amoroso, como uma linguagem de desenvolvimento que todos podemos falar. Nós temos trabalhado já outros conteúdos e, quando concluímos, queremos muito que haja uma prática. Sugerimos uma prática, refletimos uma prática, e, nesse caso, a primeira possibilidade é chamar a sua atenção para o seguinte: pense no que uma criança precisa para crescer. Se você tem filhos, o que você deseja oferecer para seus filhos ou netos para que eles cresçam? Então, está aí o ponto de partida. Nós podemos, não precisamos ter medo das perguntas e nem entendê-las como sendo moralmente incorretas. Segundo, as mesmas coisas que você deseja para um filho, para um neto, são necessárias para todos na sua comunidade. Então, o que a sua igreja, a minha igreja, está fazendo para atender essa necessidade dentro da comunidade? Em terceiro lugar, faça um plano, escreva, pegue uma folha de papel, uma caneta e coloque ali algo novo, algo que possa mudar a sua rotina. Seja criativo, mas também seja realista. O que pode ser feito com os recursos que estão na sua mão no tempo que você tem disponível. Seja específico, escreva o que fazer, para quem fazer, como fazer, quando e onde. Deixe as ideias fluírem. Coloque no papel e depois compartilhe. Compartilhe sua ideia conosco, entre em contato conosco, compartilhe com a pessoa que está ao seu lado, telefone para alguém, peça uma oração para que essa sua intenção de praticar, de fazer a vontade de Deus aconteça. Sem adiar, oramos para que o conhecimento de Deus tenha uma resposta de obediência na sua vida e traga para você as bênçãos daqueles que servem como Jesus serviu. Graça e paz. Graça e paz. Perguntas e dúvidas podem ser compartilhadas. Estamos aí para trabalharmos juntos. Um grande abraço. Obrigada.